Posso seguir? Tá, ok. Presidente Carlos Batista, demais integrantes aqui da reunião, muito boa tarde. Meu nome é Jorge Peron, eu aqui represento a Gerência de Sustentabilidade da Federação de Indústrias do Rio de Janeiro, a FIRJAN, e inicio essa minha fala agradecendo o convite feito pelo Cimetal, na pessoa da Sueli, para que a gente possa compartilhar com os participantes aqui dessa reunião as experiências, a visão da FIRJAN sobre essas práticas ESG e o que a FIRJAN, a Federação de Indústrias, tem feito no sentido de comunicar adequadamente esses conceitos e apontar caminhos a respeito dessa temática. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação que foi preparada exatamente para essa reunião. Vocês já estão conseguindo ver essa apresentação? Sim. Ok, perfeito, obrigado. E ela consolida uma série de conhecimentos que nós já organizamos ao longo dos últimos meses e trazendo exatamente esse conhecimento já consolidado. Essa versão, essa apresentação, ela já está disponível, eu já compartilhei essa apresentação com a Sueli, então ela pode ficar à vontade para poder compartilhar também essa apresentação com os associados do Cimetal e os participantes dessa reunião. Bom, primeiramente, ESG é uma sigla que vem trazendo no seu conceito as boas práticas de meio ambiente, de aspectos sociais e de governança, e traz, de uma forma ampla, essas boas práticas que são adotadas por uma empresa, por uma organização, e que, de alguma forma, são percebidas pela sociedade, pelos consumidores e clientes, e pelos investidores. De uma forma bastante pragmática, esses três atores eles estão aqui, os consumidores, os intermediários financeiros e as empresas, e a gente vai avaliar, pelo ponto de vista de cada um desses atores, como é que o ESG está sendo percebido. Inicialmente pelos consumidores, e principalmente, aí vamos chamar também dos poupadores, a gente percebe uma mudança geracional muito grande. Tanto os consumidores quanto os novos consumidores e os novos poupadores, eles são muito mais digitais, estão sendo informados em tempo real sobre tudo que está acontecendo, eles têm uma preocupação muito grande com o planeta e com temas relacionados à sustentabilidade. Esses consumidores e poupadores demandam mais transparência das empresas que eles compram e das instituições que eles colocam os seus recursos, e demandam também mais responsabilidade social global. Esse exemplo, a gente tem exemplos de riscos reputacionais de empresas que incorporaram ou que utilizaram de alguma forma trabalho escravo infantil na sua cadeia de fornecedores, e essa informação ela foi rapidamente espalhada pelo mundo, e também alguns desastres ambientais acontecidos nos últimos anos e que tiveram impacto imediato na reputação das empresas e no valor, no final, no valor daquelas empresas, dado exatamente pelo reflexo que essas ações elas tiveram na mídia e rapidamente se espraiaram por todo o mundo. Os intermediários financeiros, eles também refletem, eles são um extrato dessa sociedade, dessa nova sociedade, e também refletem essa mudança geracional aplicada ao setor financeiro, porque o setor financeiro precisa refletir exatamente essas aspirações e esse extrato, a percepção da média da sociedade. Da mesma forma que a sociedade, os compradores e os poupadores, o setor financeiro também, os operadores financeiros, eles são mais digitais, estão antenados o tempo todo em informações, são informados em tempo real sobre tudo o que está
acontecendo, também são preocupados com a sustentabilidade, com o destino do planeta. Eles demandam transparência das empresas que eles representam, né? E também demandam responsabilidade social global. A percepção, isso é fácil de explicar, porque a percepção dos clientes, dos intermediários financeiros, mudou. Então, eles também têm que mudar as suas percepções. Da mesma forma, eles foram apresentados ao longo dos anos para novos riscos, ou os mesmos riscos com pesos diferenciados. Então, por isso que eles tiveram que se atualizar a respeito tanto desses novos riscos, quanto dos pesos que são atribuídos a esses riscos. E aí eu vou trazer rapidamente, como esse material vai ficar disponível para vocês, vocês vão ter tempo, né, um tempo maior para se debruçar exatamente no texto, mas eu quero trazer o conceito. Esse senhor que aparece nessa foto aí, chamado Larry Fink, ele é o fundador, né, e hoje o presidente de uma instituição chamada BlackRock. Essa BlackRock, ela tem ativos, né, no mundo todo administrados e que beiram os 9 trilhões de dólares. Se a BlackRock fosse um país, né, ela teria o terceiro maior PIB do país, do mundo, né, em termos de país, só perdendo para a China e para os Estados Unidos. Só para vocês terem uma noção, uma referência comparativa, o PIB do ano passado do Brasil foi da ordem de 1,4 trilhões. Então, nós estamos falando de uma operadora financeira que gere recursos no mundo, né, quase 6 vezes, né, mais de 6 vezes o PIB do Brasil. Então, a BlackRock está direcionando, né, ela está gradualmente direcionando os seus investimentos e orientando os seus assessores a direcionar investimentos para ativos financeiros que sejam lastreados por questões, por critérios ESG. Então, esse Larry Fink, né, o presidente e fundador da BlackRock, ele envia todo ano cartas aos CEOs das empresas que a BlackRock ela assessora, né? E só para vocês terem, só para ter como referência de mudança, a carta de 2009 que o Larry Fink encaminhou para os CEOs dessas empresas que são assessoradas pela BlackRock tinha como título, né, lucro e propósito, né, que era uma comparação exatamente, né, sobre a mudança de paradigma entre empresas que são baseadas na obtenção de lucro e empresas agora que estão sendo direcionadas para propósito, né? Então, observar que 60% a 70% dos ativos administrados pela BlackRock são ativos de fundos de pensão. Então, esses ativos eles têm uma visão de longo prazo, uma visão de 30, uma visão de 40 anos, né? E estão incorporando cada vez mais questões sociais, ambientais e de governança das organizações nesses ativos, né? Então, ele fala nessa carta exatamente sobre essa mudança, né, da base de fundamentação desses ativos para sair especificamente do lucro para o propósito, né? Ele fala que o propósito tem uma vocação maior de longo prazo, né? O lucro ele continua sendo, né, um ponto futuro importante para as organizações e principalmente para os atores financeiros, mas não, né, o fator primordial, né? Ele é a força animadora, mas não é o propósito, né? E se desconectado do propósito, o lucro perde completamente a sua noção de propósito. Ele fala das questões de longo prazo, né, os objetivos e responsabilidades das empresas no longo prazo, né, e fala exatamente dessa questão da geração, né, da geração. Hoje, essa geração, os millennials, né, essa nova geração que é mais digital, mais informada, exige, né, mais transparência, ela já representa quase que 40% da força de trabalho em todo o mundo. E a tendência é aumentar.
logicamente, né, essa geração, ela cria novas expectativas e expressa essas suas novas expectativas para as empresas que elas trabalham, que essa geração trabalha, das empresas que elas compram e das empresas que elas também investem, né? Então, só para ter uma referência, em 2019 ele falou sobre lucro e propósito, em 2020 ele falou sobre sustentabilidade como um novo padrão de investimento da BlackRock, né? E agora, em 2021, ele falou, a carta direcionada aos CEOs teve como tema central mudanças climáticas. Então, essa visão, né, dos intermediários financeiros, capitaneada pela BlackRock, ela está tá acelerando muito as mudanças nos padrões de investimento dessas grandes corporações. Por fim, a gente tem aqui a visão das empresas, né, que elas estão diante de novas métricas e novas formas de avaliação que o mercado financeiro está aplicando, né? Aí, voltando, né, os consumidores e investidores mudaram seus critérios, o mercado financeiro, para atender essas novas métricas, essas novas demandas dos consumidores e mercados financeiros, mudou também a sua forma de avaliar como ela está fazendo os investimentos, e as empresas elas estão diante exatamente dessa encruzilhada, né, dessas novas métricas de avaliação que o mercado financeiro está colocando para ela acessar essa nova realidade do mercado financeiro. Então, independente da linha, né, de financiamento, ou a linha de crédito que essas empresas, essas grandes corporações, elas vão ter acesso, os critérios para acesso mudaram, né? Então, já que a gente está diante de uma nova realidade, essa nova realidade nos traz novas perguntas, né? E as empresas elas se perguntam exatamente quais métricas, né? Quais as métricas que as empresas serão avaliadas e classificadas para ter acesso ao mercado financeiro, né? Que práticas ambientais, sociais e de governança são compatíveis com essas novas métricas, né, que vão representar menor risco para acesso ao crédito e ao financiamento. E as empresas também se preocupam para saber que prática eu tenho que aplicar para o meu negócio, né, para o meu modelo de negócio, para que o meu modelo de negócio possa obter uma melhor classificação de risco e representar um menor custo para exatamente essas novas linhas de crédito e financiamento. Então, fazendo, né, uma comparação do ESG como eixo central dessa questão, a gente tem aqui os consumidores e poupadores se perguntando aonde eu vou investir, aonde eu vou comprar e onde eu vou trabalhar, né, considerando esses novos conceitos. Os intermediários financeiros se perguntando como eu vou medir, né, esses novos critérios para apresentar para os meus consumidores e poupadores boas opções de investimento, e as empresas se preocupando, se perguntando como eu vou atender essa nova forma de medir, né, as novas demandas dos consumidores e dos poupadores. E aí a Fijan, né, a gente observando, né, mais fortemente em 2020, mas observando essa temática como uma demanda crescente por parte do setor financeiro e principalmente nas grandes corporações, a Fijan criou um grupo de trabalho empresarial focado em ESG, a gente vai ver a composição daqui a pouco, para que essas grandes corporações nos oferecessem informações e que a gente pudesse compartilhar essas informações com as médias e pequenas empresas que fazem parte do encadeamento produtivo das grandes corporações, ou seja, da nossa base empresarial, de forma que essas micro e pequenas empresas possam aprimorar a sua gestão baseada exatamente nas experiências e nas informações compartilhadas por essas empresas associadas de grande porte. Essas empresas, dessas 10 empresas que compõem o grupo de trabalho empresarial, 4 dessas empresas, nos últimos 5 anos, investiram quase 700 milhões de reais em ações em projetos de responsabilidade social corporativa e de meio ambiente,
nas atividades do Estado, aqui, nas suas atividades aqui do Estado do Rio de Janeiro. Então, foram essas empresas que nós estamos desde novembro do ano passado trabalhando para receber, né, dela, para conhecer delas essas boas práticas, né, e, ao mesmo tempo, consolidar essas boas práticas, essas experiências e boas práticas em ações que serão úteis para o encadeamento produtivo, tanto dela como toda a base empresarial do Estado do Rio de Janeiro. A gerência de sustentabilidade da Firjan tem assessorado esse grupo de trabalho e vai ser responsável por compartilhar com as empresas associadas e com toda a sociedade essas experiências. Para isso, nós seguimos 2 caminhos, né, para compartilhar essas experiências. Essas experiências, elas estão sendo materializadas através de uma websérie, né, que vai ser desdobrada em 7 painéis. Nós já realizamos 3 painéis, e aí o link, né, do YouTube ele já está disponível aí nessa apresentação, para que vocês, se tiverem interesse, né, assistirem esses painéis. Eles ficam disponíveis lá na plataforma do YouTube da Casa Firjan. Então, um primeiro painel de abertura para contextualizar essa trilha, um segundo painel que onde nós trouxemos grandes investidores, inclusive um representante da BlackRock, para poder apresentar, para mostrar por que o ESG é tão importante na visão dos investidores, e um terceiro painel que nós trouxemos bancos, né, para mostrar por que e como os critérios ESG estão sendo aplicados nas operações de acesso a crédito e financiamento nas instituições bancárias. E exatamente amanhã, né, no dia 27, a partir de 10 horas, nós vamos realizar um 4º painel que vai apresentar como o ESG, como os critérios ESG estão sendo aplicados, né, estão sendo vistos e aplicados pelas empresas como fator de competitividade e gestão de risco. Então, nós já temos a presença confirmada do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Soares, um representante da Térmio e um representante da Stellantis, né, para poder apresentar exatamente o ESG como fator de competitividade e gestão de risco. O próximo painel nós vamos falar do ESG aplicado à cadeia de valor. Então, a L'Oréal está nos ajudando a organizar, e nós já temos a presença da L'Oréal e da Engie, né, que vai estar compartilhando com a gente como elas avaliam a cadeia de valor a partir dos seus critérios ESG. Depois, o 6º painel, no final de julho, vai estar falando do ESG na prática, ou seja, como implementar esses critérios ESG. E o último painel vai estar falando sobre como reportar, como se comunicar com a sociedade, o relatório integrado ESG e ODS, né? E a Gerdau e a Vale vai nos ajudar a organizar e a conduzir esse painel. E uma outra entrega, né, é exatamente uma pesquisa empresarial que nós vamos fazer a partir da próxima semana, que vai servir de base para uma publicação que nós pretendemos tornar pública no final de agosto, né, exatamente no último painel dessa websérie, que vai trazer um cenário de como as indústrias do Estado do Rio de Janeiro elas estão estruturadas em relação à ESG, quais os critérios que essas indústrias estão aplicando para o seu encadeamento produtivo e que métricas essas empresas estão aplicando para avaliar também o seu encadeamento produtivo. E a gente espera que essa publicação também indique, né, para as micro e pequenas empresas uma autoavaliação para que elas possam se posicionar, né, como eu estou nessa uma ferramenta de autoavaliação para ajudar essas micro e pequenas empresas, para elas entenderem como elas estão nesses critérios e métricas de ESG. Por fim, eu queria trazer aqui, né, uma reflexão, né, já que a gente está falando especificamente, eu trouxe até agora um comentário geral sobre ESG, sobre as 3 dimensões, mas especificamente na dimensão na dimensão de meio ambiente, o que toca, né, as empresas
de todos os portes e tamanhos, o que toca as empresas para que elas possam já começar a se autoavaliar para saber como ela está na dimensão de meio ambiente, aderente ou não aos critérios ESG. Ou seja, isso aqui é um extrato do que a gente tem visto até agora, dos critérios de meio ambiente que são levados em considerações pelas grandes corporações. Então, quando uma grande corporação, quando uma Ternium, quando uma Gerdau, quando uma L'Oréal, né, uma Volkswagen, ela vai analisar o seu prestador de serviço ou o seu fornecedor de serviço ou de material, que critérios ela está aplicando para poder dizer se aquela empresa pode ou não pode, ou tem condições ou não tem condições de participar, né, dos seus processos licitatórios ou de contratação de produtos ou serviços. Então, a gente está falando de sistemas de gestão ambiental certificado, quando é o caso, né, tem empresas que não têm sistema de gestão ambiental, mas minimamente é necessário o licenciamento ambiental ou a declaração ou a certificação de que aquela atividade não é passível de licença ambiental. Então, minimamente, né, a licença ambiental, ou no estágio um pouco mais avançado, o sistema de gestão ambiental certificado, né, práticas de uso de gestão de energias renováveis, demonstração de gestão de uso de águas e efluentes, uso racional e eficiência. Então, gestão de resíduos, emissões atmosféricas, logística reversa, quando é aplicado, né? Quando a empresa ela coloca, é o pós-consumo, né? Quando o seu produto vai para o mercado com algum tipo de embalagem e ele depois tem a necessidade de retornar com essa embalagem para o seu processo produtivo, né? Então, esses critérios, é lógico que cada linha dessa ela pode ser explodida em cada linha dessa a gente pode falar longamente sobre cada uma dessas linhas, né? Mas eu diria que para micro e pequenas empresas, licenciamento ambiental é um ponto importante, muito importante, é um ponto de partida, né, para esses critérios. E aí, quando eu não sou passível de licenciamento, pode ser às vezes no meu caso, eu tenho que apresentar uma declaração, um certificado de inexigibilidade desse licenciamento ambiental, tá? Encaminhando, né, como conclusão, eu diria que critérios ESG já são uma realidade para as grandes empresas, né? Quando eu falo de Gerdau, de Ternium, de Volkswagen, L'Oréal, Petrobras e Vale, aplicar critérios ESG já é uma realidade para essas empresas. Elas, quando vão ao mercado, né, para buscar linhas de crédito ou investidores, né? Elas precisam demonstrar que elas têm isso como prática e que, ao mesmo tempo, também cobram isso das empresas que prestam serviço ou dos seus fornecedores. Então, já é uma realidade para grandes empresas e vai chegar muito rápido para as micro e pequenas empresas, das médias, micro e pequenas empresas, que fazem parte do encadeamento produtivo dessas grandes empresas, né? Ou seja, especificamente quando a gente fala da dimensão de meio ambiente, é necessário trazer o meio ambiente para dentro da minha estratégia de negócio, dentro da minha estratégia de atuação, independente do porte, né, do meu porte como empresa. E aí, como eu falei inicialmente, a licença, né, ambiental, a licença ambiental ou certificado de inexigibilidade da licença ambiental é um ponto de partida que assim, inescapável, né? É a primeira cobrança, né, que, independente do critério que aquela grande empresa vai aplicar, é o primeiro ponto, é o ponto de partida para participar desse processo de avaliação. E, por fim, eu deixo aqui o meu contato, né, o meu contato direto, para qualquer dúvida que venha a perdurar. E fico à disposição de vocês para eventuais considerações ou eventuais dúvidas ou colaborações. Obrigado, Jorge.
O tema é amplo, não é simples. Desde a área ambiental, nós sabemos que ela abrange várias atividades nas empresas. Claro que, dependendo do porte de cada uma, nós estamos falando aí de gigantes, né? Aqui para o Brasil são gigantes. Algumas nossas empresas são médias, mas é um média brasileiro. E nós temos um forte contingente de pequenas e médias empresas, aquelas pequenas aí que nós estamos falando aí de 0 a 20 funcionários, de 20 a 99, onde qualquer necessidade de um funcionário extra, com um mínimo de qualificação, está se falando aí de alguma coisa de 1 a 2% de acréscimo na folha de pagamento. Essa é a grande realidade. O que a gente percebe é que as grandes empresas, a exemplo, né? Vou pegar um pouquinho para trás aí, a Petrobras, quando ela começou a desenvolver seus fornecedores, ela vem desenvolvendo os seus fornecedores e obrigando os seus fornecedores a desenvolver os seus subcontratados também. Então, é uma cadeia de fornecedores até chegar ao grande aquisitor final, e cada um vai ter a sua obrigação de atender aos requisitos de quem está comprando, mas exigindo de quem está lhe fornecendo ou serviço ou também alguma forma de produto que também cumpra, quer dizer, que essa cadeia toda seja linkada com todas as exigências possíveis. Nós estamos acompanhando um pedaço disso aí que vai vir logo a seguir, que agora vem aí na parte da mudança climática, uma exigência muito grande para a energia limpa, projetos muito grandes para atender a essa exigência, embora o Brasil já tenha uma matriz energética, 49% da nossa matriz energética é renovável, teoricamente, né? Uma grande fonte aí, ou solar, ou eólica, ou hidráulica, mas dentro desse contexto todo, o pequeno ele também vai ter que arcar com algumas preocupações, o descarte de seus resíduos, a pequena usinagem, tenha lá a sua limalha, o seu óleo de corte, esses materiais, a pastilha que já se danificou, precisa ser substituída, o material de solda, enfim, todo esse material ele vai ter que ter um maior controle, principalmente nessa gestão de resíduos, para atender o meio ambiente, porque a pressão em cima do meio ambiente cada vez vai se tornar mais forte. Eu achei ótimo as informações que já estão disponíveis aí no YouTube para o pessoal ainda que não tem acesso direto aí às reuniões do Conselho de Meio Ambiente da Feijão, com a participação dessas grandes empresas, o grupo de trabalho especial sobre o ESG também, a Feijão está muito atenta a essas mudanças, e eu acho que é importante que as empresas comecem a perceber para não correr atrás. Eu estou brincando agora, tem que correr na frente, porque na hora de correr atrás as coisas vão ficar muito pesadas, muito difíceis. Você imagina um pequeno fornecedor, de repente, tendo que cumprir uma série de metas e obrigações para atender o seu principal cliente, e se ele não conseguir cumprir com aqueles prazos de atendimento, ele vai ser cortado do fornecimento, aí você não tem receita. Enfim, é uma bola de neve ao contrário, né? É a bola de neve caindo em cima do pequeno empresário. Então, eu agradeço aí a participação, toda a sua apresentação. Agora que vai estar disponível aí também no site aí do Cimetal. E aí abrimos aí para quem tiver alguma dúvida, quem tiver algum comentário para fazer. Aline, você que é uma gigantesca empresa. Sou!
diga aí alguma coisa, como é que você está vendo aí dentro da Poli aí, que tem dentro do próprio grupo, ela tem uma parte na área química e na parte de atendimento aí ao setor de petróleo e gás, onde as exigências se tornam cada vez maiores. Então a gente tem que estar sempre atento a não estar sendo penalizado por uma meta não alcançada, tanto em qualquer desses parâmetros que vão surgir aí, como meio ambiente, social e governança. Pode acrescentar alguma coisa aí, Aline? Tem pergunta, muito boa apresentação, Jorge. Muito obrigada, realmente é um tema importantíssimo. Parabéns aí também à Suélia, à equipe cimental que trouxe aí você como nosso convidado. Eu tenho uma dúvida, Jorge, o que difere, por exemplo, a ISO 14001, a SA 8000, porque esses são temas que não são novos, na verdade, né? A gente já vem falando há muitos anos sobre esses temas, e eu queria entender no que difere, por exemplo, da ISO 14001. Essa é uma pergunta. E outra pergunta assim, eu tenho dúvidas em relação às práticas sociais. Você teve ali tem uma relação ali de práticas se refere à letra E do meio ambiente, mas no social, na governança eu já tenho menos dúvidas também, porque a gente já também trabalha com muitas práticas de governança corporativa, mas no social, que eu acho que é a grande interrogação, que práticas são essas que querem que as empresas façam? Por favor, me responda. Muito boa a sua pergunta. Primeiro ponto é a questão das certificações, né? Como você bem destacou, e eu deveria, né, ter também comentado isso na minha fala, na verdade, os critérios ESG eles não trazem no conteúdo nenhuma grande novidade, né? Na verdade, o que a gente talvez tenha é a embalagem, né? Talvez pela primeira vez essas três dimensões elas estão sendo colocadas dentro de uma única abordagem, né? E estão sendo apresentadas, né, como uma tendência. Mas se a gente olha para um passado muito, muito recente, né, questões ambientais, sociais e da própria governança, elas já vêm evoluindo, já vêm acontecendo, já vêm sendo tratadas, né, de uma forma até bastante acelerada pelas empresas, e não são temas novos, né? Você falou da ISO 14001, eu sou desse tempo, né? A primeira versão da ISO 14001 que eu tive a oportunidade, eu antes de chegar à Firjan, eu trabalhei durante 20 anos numa empresa que foi uma das 100 primeiras empresas no Brasil a se certificar ISO 14001. Então, a primeira versão da ISO 14001 é de 1996, né? E ela vem, né, se aprimorando ao longo do tempo, vem sofrendo algumas revisões, depois acho que em 2004 e depois em 2015, né? Então não é um tema novo, né? Mas eu acho que o que mudou foi a percepção da sociedade sobre a importância desses temas. Até então, quando você fala de uma certificação, seja ela na dimensão ambiental, na dimensão social, ou na dimensão de saúde e segurança no trabalho, normalmente era uma exigência, né, de um grande cliente ou de um mercado, mas que interessava muito entre essas duas partes, entre quem contratava e quem prestava o serviço. Agora, além, né, agora não adianta mais eu conquistar a certificação. Eu preciso conquistar a certificação, garantir o meu sistema de gestão dentro dos meus muros e também comunicar adequadamente essa minha conquista, né? Ou seja, a sociedade ela precisa saber, né, que eu sou certificado ISO 14001, que eu sou certificado ISO 45001, que eu tenho boas práticas sociais e, né, não basta simplesmente fazer, eu tenho que fazer e também comunicar adequadamente, demonstrar, né? Você vê que não necessariamente as empresas tenham que ter a ISO 14001, ou você acha que
assim, que ela passará a ser até que obrigatória, assim, por conta dessa prestação de contas com a sociedade? Ou não, eu posso ter as minhas práticas ambientais independentemente de ISO 14001? A ISO 14001 é uma norma de certificação voluntária, né? Ela não é obrigatória, ela é uma norma de certificação voluntária. Ela é uma chancela, né, de terceira parte, quer dizer, alguém de fora da tua organização que vai até a tua organização e atesta que o teu sistema de gestão atende a uma norma internacional, que é reconhecida no Brasil, na Austrália, na França, nos Estados Unidos, como um padrão, como um elevado padrão, né, de sistema de gestão ambiental. Mas ela não é obrigatória, ela é uma norma de adoção voluntária, né? Eu, por exemplo, a empresa que eu trabalhei, né, no caso era a Michelin, né, nós tínhamos um padrão interno de gestão de meio ambiente, de gestão de riscos, que nós chamávamos à época, que eram riscos integrados, né, entre meio ambiente, saúde e segurança, ergonomia, segurança do trabalho, segurança patrimonial. Eram padrões que excediam as demandas da norma especificamente para o meio ambiente. Então, os padrões ambientais corporativos da Michelin eram superiores ao padrão da norma ISO 14001. Mas para um cliente, por exemplo, uma Mercedes, uma Volkswagen, ela não é a Mercedes ou a Volkswagen que vem ao meu processo e atesta isso. Então, ela confia numa terceira parte, no caso o organismo certificador, para atestar que pelo menos aquele padrão da ISO 14001 eu estou atendendo. Mas como o meu padrão corporativo era superior ao da norma, a norma era para demonstrar para o meu cliente que eu tinha um padrão de sistema de gestão, né? Mas, da mesma forma, eu, além de ter o meu padrão de certificação, eu tenho que ter alguém externo para testar, né, e demonstrar para o meu cliente. E agora, até onde eu sei, a última versão da norma ISO 14001, ela também pede uma comunicação externa, né, uma comunicação mais ampla para as partes interessadas sobre esses padrões de certificado, né? Então, e os critérios, você tendo, né, se eu voltar naquela meu último slide da apresentação, naquela minha lista de critérios, se eu tenho um sistema de gestão ambiental certificado, tudo que está para baixo já foi atendido, né? Eu tenho evidências de gestão de resíduos, gestão de águas efluentes, atendimento da legislação, né, monitoramento de emissões atmosféricas, então tudo isso já passa. A vantagem do sistema de gestão é esse, né? Perfeito. Obrigada. Entendo que deva ser assim mesmo. Em relação às práticas sociais, né, a gente tem visto aí algumas empresas, inclusive, criarem novos cargos, novos departamentos relacionados à diversidade, etc. Como você vê isso? Então, a dimensão S vai ser exatamente vai ser o tema da reunião do mês que vem, né? Eu não sei se já posso dar spoiler, mas... Pode. Não, esconde aí, Jorge, senão a gente explica tudo hoje. Esperar, esse é igual novela, né? Daqui a 15 dias vem o segundo capítulo do social. A área de RH vem logo no social, né? Claro. Eu quero me adiantar, né, da mesma forma que eu vim participar hoje dessa reunião, eu já comentei com a Sueli, eu já coloquei, né, a minha equipe à disposição, já que lá na Fijan, aqui na Fijan, né, quando a gente fala de sustentabilidade, eu estou falando de responsabilidade social e meio ambiente. Então, eu tenho na minha equipe também pessoas que podem vir, né, a fazer esse mesmo nível de apresentação com a dimensão S, né? Se vocês entenderem que nós podemos ajudar para a reunião do mês que vem, eu já me coloco aqui à disposição para trazer todas as perguntas, as respostas, né, a todas as perguntas que a Aline ou outras pessoas podem ter a respeito da dimensão S. Melhor, então, que eu vou me preparar para a próxima reunião e eu vou trazer uma lista completa de perguntas. Alguém mais com perguntas? Jorge, então, obrigado pela sua participação. Novamente, meus elogios aqui a
estruturação que a Firjan fez e com essa preocupação desses acessórios que são necessários à atividade industrial, esses cuidados com as pessoas, com os funcionários, com o meio, com os intermediários, e buscando atender os critérios mínimos de sustentabilidade e periodicidade das empresas. Meus parabéns à Firjan, parabéns a você, muito obrigado pela disponibilidade. Contamos novamente com você, com quem você indicar aí para a próxima reunião no mês que vem, que aí seria o nosso S aí em junho. Governança, talvez a gente faça a governança em julho, junto com o lançamento aí se precisar, junto com o resumo todo aí do ESG já elaborado aí pela Firjan. Muito obrigado aí pelo teu tempo disponível aí. A gente segue com as nossas apresentações aí, liberamos aí o Jorge. Obrigada, Jorge. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês essa nossa experiência acumulada, né? A experiência e conhecimento, ela se multiplica, né, à medida que a gente compartilha. Então, eu me mantenho à disposição, né, para poder, se o mental entender, né, como necessário, a próxima trazer para vocês informações a respeito do eixo S, né, e compartilhar mais experiências com vocês. Obrigado, Jorge. Até a próxima, então. Suelen, você já distribuiu Você vai passar agora para a discussão dos indicadores, ou quer deixar ainda aí a discussão com vocês? Eu tenho 10 minutos para entrar na receita